Léo Ortiz e Léo Pereira se esconderam, a verdade apareceu sobre as cobranças de pênaltis. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil na noite desta quarta. O Wallace Ian e Samuel Lino desperdiçaram as suas cobranças. Bastidores foram revelados e o real motivo de Léo Pereira e Ortiz não estarem na lista assustou a todos. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. É exatamente com o Flamengo que a gente começa. Venceu fora de casa com a bola rolando, mas aí caiu pro Atlético Mineiro nos pênaltis. Viver uma paixão, às vezes, exige esforço. Viemos de moto de São Gonçalo, 6 horas de viagem. Quando enfim chegou a Belo Horizonte, o Lucas e os outros torcedores do Flamengo descobriram o que o Felipe Luiz estava planejando na escalação para enfrentar o Atlético Mineiro. Ela foi surpreendente. Alguns jogadores não poderiam começar, a Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo. Aí chega aqui a escalação, Everton Araújo, Cebolinha. Parte do Cebolinha eu não gostei muito não. Everton Cebolinha, que ficou fora dos 4 jogos anteriores, que teve problemas físicos nessa temporada e não jogou no segundo semestre do ano passado por causa de uma grave lesão no tornozelo esquerdo. Foi muito complicado, ainda tem requisito outro, até existiu uma dúvida se eu jogava ou não no sintético, né, porque acaba atrapalhando um pouco. Terminaria com o Cebolinha, uma jogada que nasceu ainda no campo de defesa, trabalhada com todo cuidado, até que a bola chegou ao Plata num lance que teve beleza no passe e na finalização. Cebola na categoria, com extrema calma, fez o drible, Plata, Cebolinha, que drible curto, tocando por baixo de Everson. Gol muito importante pra mim, um gol da confiança. E o pessoal que estava cornetando o Cebolinha, cadê? Tava fazendo festa graças a ele. Lindo gol para matar a saudade, já que o Cebolinha não marcava desde maio. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para dar. Mas um gol não bastava. Essa diferença levaria a decisão para os pênaltis e até de falta o Cebolinha tentou evitar que chegasse a esse ponto. O xará dele, o Everton Araújo, também. Beleza de bola, Everton Araújo clareou para chutar pro gol. Assim como Pedro. Pedro girou, bateu pro gol, subiu. Desperdiça uma grande chance, Pedro. Pro Atlético, um empate bastava. E o chute do Scarpa poderia ter classificado o Galo, mas só se tivesse subido um pouquinho menos. No travessão! Depois o Rossi teve que lidar com a força do Guilherme Arana e a sutileza do Hulk. Hulk tentou de letra. A bola ficou entre as pernas do Hulk. Com a pressão do Galo, Felipe Luiz começou a usar o banco de luxo que tinha à disposição. Entraram Samuel Lino, Saul, Arrascaeta, mas foi o Wallace Ian, uma cria da base, quem esteve mais perto de levar o Flamengo para as quartas. Só que a cabeçada foi para longe. Depois, ele ficaria novamente frente a frente com o Everson, na decisão por pênaltis. Todo mundo foi acertando, até que o Rossi pegou a cobrança do Júnior Alonso e o Everson, a do Samuel Lino. O Igor Gomes não desperdiçou. E a última cobrança do Flamengo foi do Wallace Ian, o mais jovem dos cobradores, 20 anos. O Wallace fez uma grande partida, ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. Nos jogos anteriores contra o Atlético, ele ficou marcado por momentos de provocação que irritaram Hulk e Lianco. Mas dessa vez, quem saiu chateado foi o Wallace. Perde o pênalti, o Wallace Ian! Todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar um certo momento, o importante é levantar a cabeça. Vamos lá, Fernandinha. Antes de chegar no assunto penalidade máxima, eu vou falar da partida do Wallace Ian durante o jogo. A gente não pode confundir personalidade com falta de concentração. Eu não sou contra um jogador ter personalidade, embora eu tenha alertado isso aqui ontem, para ele tomar cuidado, para ele não se tornar um personagem em cima disso. E está se tornando um personagem. Antes de chegar no pênalti, eu quero chamar a atenção que ele perdeu um gol praticamente feito nos minutos finais de jogo. Se ele tivesse feito aquele gol, o Flamengo estaria classificado e nem teria disputa de penalidade máxima. O meu ponto em relação à penalidade máxima, não é errado ele bater.
Ele pode estar se sentindo bem, ele pode ter de fato a personalidade para chegar lá e assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Você pegar o último, quinto pênalti, o último decisivo, pegar e bater, não vejo nenhum problema. A questão é o seguinte, durante o jogo, se eu que estava assistindo ao jogo pela televisão percebi que ele não estava focado, que ele estava totalmente desconcentrado, e é onde eu quero chegar, você não pode confundir a personalidade com concentração ou falta de concentração. E a todo momento, para mim, ele demonstrou estar fora de foco, totalmente sem concentração. E o meu ponto é o seguinte, se eu percebi isso assistindo o jogo pela televisão, o treinador dele, no caso Felipe Luiz, não percebeu, os companheiros mais experientes não perceberam. Ah, mas ele estava se sentindo bem, ele pediu para bater. Você é um jogador mais experiente, você tem que chegar e falar, nossa, essa responsabilidade é minha. E quando eu falo isso, tinha Léo Ortiz, que a gente chama aqui de camisa 10 da zaga, e sabe bater pênalti. Tinha o Ayrton Lucas, que sabe bater pênalti, isso precisa ser dito. E tinha até mesmo o Léo Pereira. Ah, mas ele estava com um problema no tornozelo. Beleza, mas tinha esses dois outros jogadores que eu acabei de citar. Ainda tinha o Varela, que querendo ou não, um jogador muito mais experiente que o Wallace, jogador de seleção uruguaia. Então, o errado não é o Wallace pegar e bater e até mesmo perder. Porque, assim, só perde quem bate. O errado não é ele bater, eu não vou ficar criticando o Wallace. Isso faz parte do aprendizado e eu espero que ele aprenda que personalidade é totalmente diferente de concentração. Antes de tudo, o atleta, para performar, ele precisa ter o mental. E o Wallace ontem, a todo momento, estava desfocado. Então, minha crítica é em relação ao gol perdido ao Wallace. Em relação à penalidade máxima, minha crítica é quem deixou ele bater. Embora ele tenha treinado bem, como o Felipe Luiz disse, embora ele estivesse se sentindo bem, confiante, mas não dá. O treinador não pode permitir isso. E os companheiros mais experientes também não podem permitir. Então, para te responder de uma maneira bem rápida e sucinta, o Wallace não está errado em bater e até mesmo em perder. Só vai errar quem bate. Errado é quem permitiu que ele batesse o quinto e último pênalti decisivo. Era para um jogador mais experiente bater no peito e assumir essa responsabilidade. Pedrosa, antes da sua opinião, eu quero saber, só quebra a televisão quem tem outra? Acho que não. Põe na tela aí. O que aconteceu aí, Lucas Pedrosa? Controle emocional, o nome disso. Cadê? Ou falta dele. Que isso, gente? Meu Deus! Meu Deus, Pedrosa! O som que é bom, o som que é bom. O cara fala, qual é, miséria? Qual Cadê? é, miséria? Vamos assistir de novo com o som. Qual é, miséria? Era uma vez um... O pior é que era tudo bonitinho, armado ali, entendeu? Caralho, caixa de som, TV. É porque soltou um baralho, né? Agora. Aí o DJ Careca foi e tirou. Ô, Pedrosa, de quem é esse vídeo? Você mandou, hein? Não, viralizou na internet aí, Viralizou na entendeu? internet. Eu só mandei. Muito bem, foi lá... do Miséria. É do Miséria. Qual é, miséria? Ô, Lucas Pedrosa, mas não foi só o Wallace que perdeu o pênalti, né? Não. O que é isso no seu bolso aí, garoto? É o Vai. Everson. Viu que ele tá de amarelo? Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto que eu esqueci de mencionar. Ao invés de criticar o Wallace, deveriam criticar o Samuel Lino. Deveriam criticar o Samuel Lino. O Samuel Lino é um jogador extremamente experiente, chegou com uma contratação mais cara da história do Flamengo. Ou seja, ele, entre aspas, é mais culpado. Se for para culpar alguém, que culpe o Samuel Lino, que é um jogador que chegou com esse status. Agora, culpar o Wallace, sério, eu não consigo, gente. A forma como estão tratando o Wallace, até ontem era o craque da Gávea, revelação, joia. Aí hoje, porque ele perdeu um pênalti, ele é extremamente culpado? Claro que não. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil no jogo de ida, naquele erro do Léo Pereira. Não foi eliminado agora. Então, se é pra culpar, que culpe alguém mais experiente ou quem colocou o Wallace lá. Alex, traz a água pro velho. Não precisa não, Alex. Eu já bebi já, obrigado. Todo dia água pra mim. Você bebe água, é verdade. Aí ele tá Hoje aqui eu acho que nervoso. Não, obrigado, já bebi. Amigo, uma É porque aguinha. eu tô com vontade de ir ao banheiro, se eu beber de novo. Tá bom. Olha aqui, ó. Sério, mano. Vamos fazer o seguinte, o Felipe Luiz falou sobre essa escolha do Wallace, né? E na volta o Pedrosa vai dar a opinião dele. Tá bom. Cadê? Fala, Felipe Luiz. Eram jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater. E eu mesmo já errei, muito confiante, já errei disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis. Não tenho nada para
a linha é muito fina entre a vitória e a derrota, então a única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola e com coragem para bater. Mas sabe que ele tem um ponto? E assim, eu não sei se vocês já ficaram sabendo de bastidores, de batidas de pênalti, de indecisões, né? É uma coisa muito delicada, porque muitos não querem bater. Sim. Muitos ficam calados, muitos se escondem. E aí, os que pegam a bola e mostram essa personalidade, já o treinador já entende ali, poxa, ele quer bater. Mas essa situação tem muitas camadas. Eu acho muito difícil apontar dedo, eu não gosto de quem perdeu o pênalti por conta disso. Sim. Que já escutei vários bastidores e sei que muita gente se esconde na hora de bater pênalti, tá? Então eu sempre fico muito orgulhosa de quem tá ali pra bater, porque aquela pessoa foi lá, botou o peito e falou, eu vou bater pênalti. Então, isso é um ponto, tá? A gente apontar dedo pra quem errou, errar vai errar, acertar vai acertar, a vida é assim. O Felipe Luiz falou, muitas vezes eu tava lá super confiante e perdi pênalti. Porém, além de a gente ter um outro jogador que perdeu também, que é a maior contratação da história, e eu acho que o holofote tem que dividir com ele mais do que com o garoto, há também muito aprendizado para esse menino nesse lugar, o Lucas Pedrosa, e que a gente espere que ele olhe e fale, eu vou aprender em cima disso. Porque a gente viu que ele é um garoto. E que por trás de todo o medo dele, ele tentou dar um sorriso para mostrar que ele é malandro. Mas ele tava com medo. Isso é natural, ô Pedrosa? Vamos lá, agora falando sério mesmo, tá? Eu acho que ser irreverente não é um problema. A irreverência, ela faz parte do futebol brasileiro. E a gente critica muito os jogadores que são robôs, os jogadores que são monótonos e tudo mais. E o Wallace Yan não tem esse perfil. Ele tem um perfil de provocar, ele tem um perfil de entrar na resenha ali, de tirar o adversário do sério, de com o futebol dele também conseguir, porque ele é um jogador muito talentoso, muito habilidoso. A questão, Fernanda, e aí é preciso saber separar. Ele bater o pênalti ou não, cara, ele tava se sentindo confiante. E eu acho que isso faz parte da personalidade dele também. Eu concordo com o Veneno no sentido de, pra mim, jogador experiente tem que tomar a frente dessa situação. Sim. Jogador experiente tem que tomar a frente do que tá acontecendo ali. Por que o Léo Ortiz, que é um jogador técnico demais, extremamente técnico, não pegou a bola pra bater? Isso eu concordo plenamente. Agora, só perde quem bate. Ele resolveu ali bater, só que assim, a pressão, a repercussão e tudo que tá acontecendo em cima do Wallace Yan foi uma coisa que ele mesmo trouxe pra ele. Essa é a diferença. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre você crucificar alguém porque perdeu o pênalti ou não. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que o Samuel Lino, ele tem muito mais responsabilidade do que o Wallace Yan. Pela qualidade do jogador que ele é, pelo preço que ele custou. Só que o Samuel Lino não trouxe essa responsabilidade para ele pelos episódios anteriores. Qual é o confronto que ficou marcado entre o Wallace Yan e Galo em relação à discussão de jogadores? Ele e o Hulk, ele e o Lianco, tanto no jogo do Campeonato Brasileiro que só valia 3 pontos. Pedrosa, ele fez Ontem assim ele ficou, acho que foi o Alan Franco, do lado do lado. Então assim, a repercussão do que está acontecendo ser maior em cima do Wallace Yan tem a ver com o que ele trouxe para ele. Perfeito. E é por isso que para mim ele tem que aprender e ser mais humilde. Não na irreverência dele, mas entender que ali dentro de campo a repercussão, a resenha, a discussão acontece, mas acabou o jogo, segue a vida, todo mundo pro seu lado. O que ele criou pra mim foi uma inimizade com o Hulk, uma inimizade com o Lianco, que são jogadores muito mais experientes, que já passaram por muito mais coisa que ele e que sabem que essa coisa é normal do futebol. O Luiz Henrique não discutiu com o Hulk no ano passado, depois eles foram, se acertaram, um pediu desculpa pro outro, tal, e seguiu a vida. Eu acho que o episódio que fica marcado pro Wallace Yan não é nem a perda de pênalti, é ele entender que a irreverência dele não é um problema, mas que ele tem que entender que isso tem limite, e que se você traz uma responsabilidade de ser irreverente, de ser provocador, quando você errar e quando a bola não estiver do seu lado, você vai ser cobrado da mesma forma. Você vai trazer uma repercussão negativa da mesma forma. Porque é isso, os jogadores do Galo, eles ficaram assim, ó, falta de respeito, tá faltando respeito. O Lianco tinha avisado, o Hulk tinha avisado, o Everson até foi mais respeitoso porque ele isola o pênalti, o Everson vai comemorar e segue a vida dele. Então assim, cara, eu acho que é uma questão de aprendizado. Crucificar o garoto, que é uma joia da base do Flamengo, que tem qualidade, que fez gol lá no Mundial, que entra sempre muito bem, que eu tenho certeza que treina bem, porque se não treinasse bem não estaria jogando, eu acho que é um pouco de oportunismo. Mas ao mesmo tempo, a repercussão ser mais em cima do Wallace Yan tem muito a ver com a postura dele. E eu falei ontem isso aqui. É aquilo, gente. Quem quer falar no futebol tem que se garantir. Mas o Pedrosa, tem que se garantir. Eu acho o seguinte, a culpa não é dele. Ele tá passando por um período de aprendizado na vida dele, pessoal e profissional. Claro. Esse é o ponto. Era pro treinador chegar e falar, não, Wallace Yan,
você já está exposto demais. Se você perder esse pênalti, vai chamar Isso muito é um mais ponto, holofote. Nenê. Não só o treinador... Mediar a situação, né? É isso, porque o treinador ele tá ali olhando de perto. Sim. Se eu percebi, repito, pela televisão, que o garoto não estava no seu melhor momento de concentração, o treinador obviamente percebeu, os companheiros obviamente perceberam. E vamos lembrar Esse que é o eu ponto. acho pior. Por mais que um jogador... Eu entendo e concordo. Assim, Fernandinha, concordo. eu entendo você quando tem jogador que, entre aspas, se esconde nesse tipo de mesmo, situação. tá? Mas 4 se esconderam? Não. Porque eu citei aqui Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e aí E eu não tô Lucas. falando que eles se esconderam, Sim, tá bom? sim, eu trouxe sim. aqui que em bastidores a gente sabe Sim. que muitos não falam nada, fingem que não é com eles. Não chegou, eu quero bater, eu vou bater. Isso é uma, E isso é uma nós nem sinalização dos sabemos treinadores. se o Wallace chegou e falou assim, eu vou bater. É, isso nós a gente não sabemos. tem essa informação. A gente também não sabe se algum jogador chegou e falou assim, eu não vou bater. Também o não fato temos. não era pro Wallace bater essa penalidade Mas máxima. ele tem um ponto importante, Pedro. Sabe por quê? É a questão do mediador. O treinador, ele vai gerir essa situação. Vamos lembrar de 2 personagens com irreverências diferentes, mas que tomaram conta da situação. O primeiro, Rodinei. Bateu o pênalti, o último, de campeão do Flamengo na Copa do Brasil. E era um cara extremamente engraçado. A voz dele traz pra ele um personagem. Com medo. Você já viu ele contando essa história? Já ouvi, mas foi lá e bateu o pênalti. Por quê? Porque tinha experiência, porque era um cara mais cascudo. Um outro cara que aí vai muito no Wallace. O Rodinei falou na época, eu não lembro qual era o jovem que estava disponível para bater, e o Rodinei falou que o Davi Luiz falou, não, é o Rodinei que vai bater, é o mais experiente. O Rodinei contou isso. Então, por conta disso, pela exposição em cima do garoto. Mas e tem um outro ponto, que aí é mais um lugar do Wallacian. O Gabigol. Quantas vezes ele já não sinalizou, nesse mesmo confronto contra o Galo, lá no Maracanã, não sei o quê, e ele ia lá e resolvia a parada. É esse Por quê? que é o ponto. Porque ele chamava a responsabilidade, mas ele conseguia dominar ela e levar. Mas esse aí é fora da curva, Fernanda. Vou ser Tudo bem. sincero. Não, eu acho que o teu exemplo é perfeito. Ainda tá? mais em pênalti. Só que esse aí é fora da curva. Mas ele é o tipo de jogador que fala e faz, irmão. Ele é o tipo de jogador que ele chama a responsabilidade pra ele e sabe que chamando a responsabilidade pra ele lá dentro de campo, ele vai resolver a carreira do Gabigol. Ela é marcada por isso. É por isso que o garoto que tá surgindo agora, ele tem que ter muito cuidado com a postura que ele tem em campo para que isso não volte contra ele. Eu acho que o Wallace ele tem que responder dentro de campo com o futebol dele. Ele não entrar em provocação, ele não entrar em discussão, isso é normal. Mas, por exemplo, eu vou repetir aqui. Aquela postura pra mim do Alan Franco, que ele fez assim, ó, começando a falar com ela, aquilo ali é deboche. E aí deboche se volta contra você dentro do futebol. A imagem dele, sem brincadeira, a imagem dele pegando a bola e fazendo isso aqui com a cabeça, isso pra mim é patético. Não, é deboche. E o Rizinho é deboche. Mas é um menino Mas aí, que tem que ser gerido. E tem uma imagem pra mim que é muito clara com o que vocês estão falando aí sobre o Felipe Luiz ser um mediador, que é até a leitura labial que a gente viu do Gustavo Machado, tem o Veloso também, que é quando o Hulk vai falar com o Felipe Luiz. Felipe, o Hulk fala pra caramba também. É. Mas ele chega no Hulk. É o jeito dele. Felipe, porra, cara, tem que conversar com esse garoto, tal. Aí ele é assim, é o jeito dele. Meio que ignorando um alerta que o Hulk fez, um cara que já ganhou de tudo na vida, que já foi pra Copa do Mundo, sobre a postura do jogador. Por quê? Porque pro Felipe Luiz, o Wallace não tá errado. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive ali. O mais importante então, pro se você Wallace, acha, se o comandante não acha que você tá errado, ele vai deixar você fazer. O mais importante, tanto é que com o Neymar, qual foi a postura do Wallace? Não foi de marra. Porque o Felipe Luiz ficou daquele jeito com o Neymar. Ele deve ter olhado, pô, meu chefe tá assim, então vou agir dessa maneira. O mais importante pro Wallace em cima desse episódio é que ele aprenda. É isso que eu falei aqui. Ele tem que aprender. É o mais importante. Porque o que aconteceu já era. Ele já perdeu o pênalti, o Flamengo já foi eliminado. O mais importante pra ele, e não digo pro Flamengo, é pra ele, pra carreira dele, que ele aprenda com esse episódio. E pro Felipe Luiz também, pra ele aprender, porque numa próxima vez ele Enquanto precisa treinador, se meter. Embora ele tenha falado isso com o Hulk, eu entendo o Felipe Luiz. Só que naquele momento ali, ele é treinador. Ele não pode simplesmente falar assim, os jogadores vão decidir. Não! Ele é o treinador, ele é o comandante. É ele que tá olhando ali, observando. E o mediador de situações. Mas acho que é natural porque é um treinador que tem 2 anos de carreira no máximo. É natural, ele vai aprender com isso também. Vai. E só pra elogiar o Felipe Luiz, o Flamengo fez uma boa partida ontem. Sim. Primeiro tempo, principalmente, era onde o Flamengo eu fez queria uma chegar. ótima partida. Ótima. Ele conseguiu mudar essa formação do Galo, que marca por
de forma individual, até voltando ao que a gente tinha lá no começo dos anos 2000, o São Paulo do Crespo também está fazendo isso, e ele fixa alguns jogadores para poder ter esse desencaixe, porque o Flamengo tem muita qualidade. O Pedro descia, o Plata descia, fez mais uma boa partida ontem, inclusive, também. Então o Everton Cebolinha aparece no espaço, por quê? Porque a marcação do Atlético está fixada, é individual. Então quando o Everton Cebolinha desce e o Plata consegue a jogada, ele consegue fazer o gol. Tudo bem que o Atlético cresceu no segundo tempo, o Scarpa jogando muito, a gente já falou aqui, um absurdo que esse cara joga de futebol. O Hulk depois no segundo tempo, no finalzinho, começou a crescer também, mas o Flamengo ontem, como eu até brinquei aqui, né? Se tivessem 10 jogos, o favorito é o Flamengo. O Flamengo venceu ontem na casa do Atlético Mineiro. O jogo do Maracanã, e eu concordo plenamente com o Vene, foi onde eliminou o Flamengo. Você gostou do Flamengo nos 90 minutos, né? Então, eu acho que a eliminação ficou com um gostinho de azedo justamente por conta disso. Porque o Flamengo jogou o futebol para se classificar. Foi a melhor partida do Flamengo pós-Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, tem um lado positivo. A gente pôde ver o Cebolinha fazendo gol e jogando bem no primeiro tempo. Infelizmente, ele teve que ser substituído pela questão física. Então, tem vários pontos positivos nessa eliminação. A gente brinca aqui, ser eliminado nunca é bom. É óbvio que o Flamengo não queria ser eliminado. Mas tem os pontos positivos. Quais são os pontos positivos? Fez uma grande partida diante do Atlético Mineiro, que está numa crescente. Gonzalo Plata novamente jogando muito bem. Então, assim, dá para tirar algo positivo nessa eliminação. Difícil, mas agora é focar no brasileiro. Agora eu vou pegar meu sino. Fala, Só para Pedro. não parecer injusto, é que o Atlético Mineiro foi melhor do que o Flamengo no primeiro jogo. Na noite da última quarta-feira, 06, o Flamengo entrou em campo para enfrentar o Atlético MG em um duelo decisivo pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Maracanã, diante de sua torcida, o rubro-negro conseguiu reverter parcialmente o placar do jogo de ida ao vencer por 1-0, com um gol de Everton Cebolinha. Apesar do resultado positivo, a igualdade no placar agregado 1-1 levou a decisão para os pênaltis, e foi aí que os problemas começaram. A disputa terminou com a eliminação flamenguista em mais um capítulo de uma série de reveses do clube em penalidades nos últimos anos. O Atlético MG, mesmo derrotado no tempo regulamentar, saiu comemorado a vaga nas quartas de final após triunfar nos tiros da marca da Cal. A Arena MRV, palco do jogo de ida e onde o Mengão conquistou sua primeira vitória no estádio do rival, não foi suficiente para garantir a classificação. Entre os personagens que chamaram a atenção no confronto está o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez. Reforço recente do Flamengo, o jogador ainda busca se firmar no futebol brasileiro. Contra o Atlético MG, Saúl começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, substituindo Gonzalo Plata aos 20 minutos. Embora tenha participado de algumas movimentações ofensivas, sua atuação ainda não empolgou. Em sua terceira partida com a camisa rubro-negra, Saúl não conseguiu apresentar o futebol esperado. O jornal espanhol Diário AS, conhecido por acompanhar de perto os atletas espanhóis no exterior, não poupou críticas. A publicação destacou que a chegada de Saúl ao Brasil tem sido abaixo das expectativas e ressaltou que ele ainda não mostrou seu valor ao torcedor carioca. Foi sua terceira aparição pelo Flamengo e com ela veio sua primeira eliminação. Apesar de ter demonstrado calma ao converter sua cobrança de pênalti, o processo de adaptação ao futebol sul-americano tem sido difícil e demorado, destacou o jornal. Desde a temporada mágica de 2019, o Flamengo acumula um retrospecto negativo em disputa de pênaltis. Em 9 ocasiões em que foi levado à marca da Cal, o clube venceu apenas 3 e foi derrotado em 6. A última vitória nesse tipo de situação foi em 2022, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E desde então, os pênaltis se tornaram um fantasma recorrente para a equipe. Confira o retrospecto do Flamengo em disputas de pênaltis desde 2019. Vasco 1-3 Flamengo, Carioca, Taça Rio, final. Flamengo 1-3 Atlético PR, Copa do Brasil, quartas de final. Flamengo 4-2 Emelec, Libertadores, oitavas de final. Fluminense 3-2 Flamengo, Carioca, Taça Rio, final. Flamengo 3-5 Racing, Libertadores, oitavas de final. Flamengo 6-5 Palmeiras, Supercopa do Brasil. Atlético MG 8-7 Flamengo, Supercopa do Brasil. Independente Del Valle 4-5 Flamengo, Recopa. Atlético MG 4-3 Flamengo, Copa do Brasil, oitavas de final, 2024. O aproveitamento ruim em penalidades desperta questionamentos dentro e fora do clube, especialmente quando se observa a qualidade técnica do elenco. 2 dos protagonistas da disputa por pênalti contra o Atlético MG foram Samuel Lino e o Wallace Ian. Ambos desperdiçaram suas cobranças, o que contribuiu diretamente para a eliminação do time. Após o jogo, Samuel Lino foi às redes sociais para expressar sua frustração e pedir desculpas à torcida. Não era assim que eu queria que essa noite terminasse, ainda mais com tanto apoio da nação mesmo longe de casa. Agradeço imensamente o carinho que recebi e prometo trabalhar muito mais para dar a volta por cima, escreveu o atacante. Já o Wallace Ian,
jovem promissor das categorias de base, isolou sua cobrança, demonstrando nervosismo em um momento de grande pressão. A falha gerou críticas, mas também solidariedade por parte do grupo. O volante Jorginho, experiente e uma das lideranças do elenco, se manifestou publicamente para apoiar os companheiros. Todos podem errar, estamos juntos para ajudar e melhorar como grupo. Vamos trabalhar para que na próxima vez eles estejam mais preparados. Ninguém será deixado de lado por um erro, afirmou. Mesmo classificado, o atacante Hulk do Atlético MG fez questão de destacar a qualidade do adversário. Após o jogo, o jogador elogiou o elenco rubro-negro, classificando o Flamengo como o melhor time do país. No calor da emoção, até falei Palmeiras, mas o Flamengo é o melhor time do país, tanto no papel quanto na prática. É uma equipe que joga, se movimenta e dificulta qualquer marcação. Fizemos 3 grandes jogos contra eles e conseguimos a classificação, mas o respeito é total, disse o jogador na zona mista. As palavras do atacante atleticano refletem a visão de muitos no cenário nacional. Mesmo com a eliminação, o Flamengo segue sendo uma das equipes mais temidas e respeitadas do Brasil. Com a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo redireciona seus esforços para os 2 grandes objetivos restantes na temporada: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Líder da Série A com 37 pontos e um jogo a menos que o segundo colocado, o rubro-negro está em excelente posição na tabela. Na Libertadores, o time comandado por Felipe Luís enfrentará o Internacional nas oitavas de final. A expectativa é alta, já que o clube carioca tem histórico recente de sucesso na competição continental e conta com um elenco recheado de jogadores experientes em jogos decisivos. O próximo compromisso do Flamengo é já neste sábado, dia 9, no Maracanã, contra o Mirassol, às 18h30. A partida marca uma nova etapa para o time, que precisa superar a frustração da eliminação e manter o foco nas metas da temporada. Após a eliminação, o técnico Felipe Luís, que vem sendo testado em sua primeira experiência como treinador profissional, reconheceu que há ajustes a serem feitos. No entanto, ele preferiu valorizar a luta da equipe e o apoio da torcida mesmo diante da decepção. A torcida apoiou até o fim, e isso nos fortalece. Nas redes sociais há muitas críticas, mas o que importa mesmo é o que ouvimos no estádio. Vamos seguir em frente, aprender com os erros e lutar pelo que ainda temos a conquistar, declarou. O Flamengo deixou a Copa do Brasil de maneira amarga, mas o desempenho no tempo regulamentar, a consistência em outras competições e o comprometimento do elenco mostram que a temporada ainda está longe de ser encerrada. Saul Niguez ainda busca seu espaço. Os mais jovens enfrentam os altos e baixos naturais da profissão, e a equipe como um todo se prepara para uma sequência exigente, porém promissora. Se há uma certeza no futebol, é que recomeços são inevitáveis, e o Flamengo, com sua história e com sua torcida, está sempre pronto para mais uma batalha.